Se você desenvolve aplicações de IA e está travado no chatbot padrão de perguntas e respostas, você está usando apenas 5% do que essa tecnologia oferece. Existe uma camada inteira entre você e o agente que a maioria dos desenvolvedores ignora. A engenharia de agentes. É ela que separa esses chatbots padrão de sistemas que planejam, executam, aprendem e se corrigem sozinhos. Um LLM sozinho pode ser muito útil, ele já é muito inteligente, mas dê a ele ferramentas, memória, ciclo de raciocínio, habilidades padronizadas e ele vai te levar para um outro nível. Isso é uma das skills mais valiosas que você pode ter em 2026 se você vai trabalhar com aplicações com inteligência artificial. Não é sobre o melhor modelo, Cláudio, Gemini ou GPT. Isso muda todo mês. É sobre a infraestrutura ao redor do modelo. E é isso que eu vou destrinchar nesse vídeo para vocês. Desde o loop básico, que é observar, pensar e agir, até orquestrações de multimodelos com MCP, passando por arquivos que fazem o agente aprender sozinho, skill padronizadas, técnicas avançadas que as grandes empresas estão trabalhando hoje. Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab, comunidade de inteligência artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje o meu objetivo é passar um pouco do conhecimento para vocês. Então deixe seu like no vídeo, segue o canal, é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade vai estar na descrição desse vídeo, venha contribuir com a gente e nós também vamos contribuir com vocês, beleza? Bora pro vídeo. Para a gente não perder o costume, preparei aquela aulinha aqui pra gente, engenharia de agentes de IA. Nós vamos falar aqui sobre skills, sobre orquestração, sobre algumas técnicas avançadas. Nós vamos passar muito pela teoria aqui, vou tentar exemplificar para vocês aqui na prática em alguns sistemas e acho que vai ficar claro para vocês isso aqui. Talvez se alguma coisa for muito óbvia para você, cara, até parabéns aí que realmente você vai estar na frente, mas eu garanto que muitas coisas do que eu falar aqui, a maioria das pessoas ainda não está trabalhando da forma correta. E cara, fica até o final aí, se você tem o interesse em realmente aprender sobre isso aqui é a base para que você construa qualquer sistema que vai ter algum tipo de agente de IA envolvido, beleza? Então, cara, vamos começar aqui pelo loop do agente. Né? O que é o loop do agente hoje? Né? O que ele faz? Então, ele observa, né? Então recebe um comando, lê ali o contexto, e aí, a partir do momento que ele lê aquele contexto, ele raciocina, né? Hoje temos vários modelos aí que pensam, né? Modelos que usam ali o thinking, e depois ele executa. E ele consegue fazer isso em loop, né? Pensa que eu observei, eu pensei e eu executei algo. Mas se isso não foi algo satisfatório, ele pode simplesmente executar um novo loop. Então ele vai voltar ali no contexto, ele vai pensar novamente e ele vai executar novamente. O agente ele pode fazer vários loops. E vocês já repararam quando você está conversando com a sua LLM, que ele está naquele modo thinking, né? Pensando, que você consegue ler ali exatamente o que é o loop do agente, é o que ele está pensando para poder te dar a resposta. E você aprende muita coisa lendo o pensamento do agente ali, aquele looping que ele fica até que ele consiga te dar a resposta. Você entende para onde ele está indo. Isso aqui é a base hoje de como funciona um fluxo ali de um agente de IA até que ele chega aqui na definição de pronto, né? Que é o definition of done. Eu finalizei o que o usuário me pediu para eu fazer, ou consegui responder a pergunta aqui que o usuário me fez, ou concluir a tarefa. Para isso, ele sempre utiliza esse loop aqui. E aí, para esse loop funcionar legal, na maioria das vezes, você precisa dar ferramentas para o seu agente. Muitas vezes as pessoas simplesmente perguntam e respondem ali e acha que o Gemini ali, o Claude, ou o GPT, ele não tem ferramentas por trás. Só que eles estão lotados de ferramentas ali para poder te dar aquela resposta. Se você envia um arquivo PDF, ele vai chamar ali uma ferramenta de extração de PDF. Se você envia uma imagem, ele vai chamar uma ferramenta para poder ler aquela imagem, repassar a informação em texto para ele poder te responder. Então, e todos esses agentes eles estão lotados de ferramentas e principalmente quando você usa esses modelos de consumidor, né, que, cara, quando você abre ali o seu GPT ali, aquilo ali é um modelo de consumidor, talvez você não saiba, mas para ele te dar isso, ele realmente está lotado dessas ferramentas. Então, cara, se você usar aqui o seu agente de IA aqui, vamos imaginar que o seu agente é esse carinha aqui, ele sozinho, ele sabe muita coisa, principalmente se você está chamando ele ali por uma API key, você desenrolou ali um fluxo no N8N e simplesmente conectou, esse cara ele já sabe muita coisa. Mas se você der para ele ferramentas, aqui no caso conectado aqui com o LangGraph, se você der um RAG para ele,
se você der um sistema web para ele poder consultar na internet, se você conseguir plugar ele em algum MCP, tanto do Google, enfim, para olhar um calendário, para olhar um e-mail, isso é você dar as ferramentas para ele que ele precisa para poder te ajudar. Chamadas HTTP, que você pode fazer chamadas externas em qualquer API. E também uma camada aqui de subagentes, que é, cara, quando esse cara aqui, ele tem muitas atividades e muitas funções, se você jogar todas as atividades para esse cara aqui sozinho resolver, além de você estourar o contexto dele e ele começar a alucinar, ele não vai conseguir executar todas as atividades. E aí, desde que isso aqui começou a bombar, que são subagents, isso aqui mudou bastante a vida para a gente poder conseguir orquestrar melhor as funções de cada agente e executar múltiplas tarefas, gastando menos, porque o contexto do subagente ele vai ser menor do que o contexto do agente orquestrador. E depois a gente entra nisso um pouco mais no detalhe. Então, para exemplificar melhor para vocês, o loop do agente seria isso. Se você faz uma pergunta para esse cara aqui, ele vai fazer uma busca aqui na base reg dele e isso aqui vai voltar ao resultado. Se ele não ficar satisfeito com a resposta, ele pode fazer uma busca aqui na web. Isso aqui já gera um novo loop, ou seja, aqui ele já buscou uma vez, aqui está no 2, e se ele ainda não ficar satisfeito, talvez ele queira buscar algum arquivo no seu drive, vai usar aqui um MCP, ele pode fazer um novo loop, ou ele pode repetir a busca aqui na web e fazer um novo loop até que ele entenda que está satisfeito com a resposta, com o que ele procurou, e ele vai te retornar ali uma resposta. Isso é a realidade hoje dos loops do agente. Obviamente o LangGraph aqui ele permite fazer isso muito bem, né? O agente ele se divide ali entre várias tools e subagents, o Cloud SDK também para quem usa aí faz exatamente isso. Então isso aqui hoje ele faz muita diferença, igual antigamente você confiava 100% no que esse cara aqui tinha sido treinado, beleza? Show. Para exemplificar melhor, eu trouxe até um exemplo aqui do mundo real, né? A assistente virtual Érica aqui é um dos exemplos mais bem-sucedidos de agente de produção. Então, em 2025, ela superou 3 bilhões de interações com o seu cliente. Então, ela não só responde as perguntas, o Bank of America é um banco, ela observa o seu extrato, pensa sobre os padrões do seu gasto e age proativamente avisando você, ó, você tem uma conta vencida amanhã, os seus gastos aqui com o restaurante subiram 30% nesse mês. Então, ela te ajuda a você economizar. Cara, você tá pagando juros aqui e você tá gastando aqui com o restaurante. Então, pensa que ela observa, pensa e age funcionando numa escala massiva. Ela tem que ter muitas ferramentas para poder conseguir atender cada tipo de cliente. E ela tem que pensar para poder dar sempre a melhor resposta. Não é algo que você já define ali quais são as perguntas e o que são as respostas que o seu agente tem que responder. Essa agente aqui, a Érica, ela tem que pensar muito, porque cada tipo de cliente tem um formato de economia, tem um tipo de investimento, tem alguma dica que ele precisa para poder guardar mais dinheiro, para poder salvar um pouco do dinheiro ali. Então, esse cara aqui, ele realmente foi um case muito bom. Se vocês quiserem depois olhar como funciona a Érica, aí tá explodido na internet, vocês vão conseguir entender legal como que eles fizeram isso aqui. Show! Beleza. Partindo aqui pro segundo nível aqui, até para a gente poder quebrar esse paradigma aqui, são as plataformas agênticas. Aqui a gente está falando de construção de agentes, que pode ser um agente ali que vai atender a sua empresa, que vai atender o seu cliente, que vai fazer um agendamento, que vai trabalhar ali no onboard interno da sua empresa, ou simplesmente um agente de IA que vai trabalhar dentro do seu computador e executar tarefas para você. Isso aqui, tudo vai girar em torno de alguma dessas plataformas. Então, hoje nós temos aqui o Cloud Code, cara, beleza, hoje eles já estão aqui no nível de desktop, melhorou bastante para sair do lance do terminal. Quem tem mais intimidade com o terminal ainda usa o terminal. Temos aqui o Anti-Gravity, cara, que aí eu acho que é a que ficou mais popular aí de todas, pela facilidade, enfim, que veio a utilizar. Temos VS Code e temos o Codex, que, cara, no final das contas, todas elas fazem a mesma coisa, que são praticamente iguais e entregam praticamente a mesma coisa. Então não fique nesse foco de que essa plataforma é melhor do que a outra, que é melhor do que a outra. Essas IDEs agênticas praticamente são a mesma coisa. O que muda são os agentes e os limites que você está trabalhando dentro dela. Então, cara, o Cloud Code, você tem aqui um raciocínio interpretável, melhor orquestração de agentes, utilizando o SDK ali do Cloud Code, realmente é a melhor orquestração de agentes que tem, e ele é mais consistente, mas ele também é mais lento.
né, e o front-end dele é fraco, assim, aí segundo estudos aí, obviamente, o front-end do Cloud Code é fraco, mas aí também você pode colocar agentes, treinados para poder desenvolver front-end dentro do Cloud Code, então isso não faz tanta diferença assim. O Gemini já é algo que você usa ali dentro do Antigravity, então ele tem um design UI superior, vídeo nativo, tem um output um pouco mais rápido, mas é mais inconsistente, gera mais erros, né, menos interpretável. Esse lance do vídeo nativo é uma das que eu mais gosto aqui, cara, você pode mandar um vídeo no YouTube ali e o Gemini consegue ler ele perfeitamente, o vídeo para você de uma maneira muito rápida. Isso é muito legal. E o Gemini aqui também, em teoria, ele tem um design de UI superior, o modelo é treinado um pouco melhor a nível de front-end. E o GPT Codex, cara, a mesma coisa, cara. Tem um back-end forte ali, o TDD deles é excelente e tem um ecossistema grande. E a UI deles aqui é ok, não uau. Mas, cara, aqui a gente está falando de um projeto extremamente complexo, que você vai demorar alguns meses para poder construir. Mas no final das contas, tudo que eu falei para vocês aqui, a diferença é muito pouco, galera. Entendeu? Isso aqui é 95% dos casos, qualquer uma delas vai servir. A diferença vai estar em quem está na cadeira e no computador, é quem está dando os comandos para aqueles agentes atuar em nome deles. Então, é você que é o grande diferencial disso aqui. Então, pode escolher tranquilamente a sua plataforma, praticamente todas vão entregar da mesma forma. Aí, a análise que você vai ter que fazer é custo, limites, esse tipo de coisa, que é o que realmente pode fazer diferença aí no seu bolso, beleza? E aí, já passando aqui para o módulo 3, que é algo que eu gosto muito de utilizar e muito pouca gente usa dessa forma, que são instruções autoevolutivas. É o agente fazer um self-modifying, ou seja, ele melhorar, se corrigir e melhorar. Então, tem uma seção que você coloca, pode ser no Cloud MD, aí tem de acordo com a plataforma que você vai usar, se for o Cloud Code é o cloud.md, se for o Codex é agents.md, se for lá no Antigravity lá, você pode criar o Gemini.md na raiz do projeto, que vai funcionar da mesma forma, que são instruções que você dá para o agente daquele determinado projeto, do que ele está construindo e o que ele vai fazer. Isso não necessariamente para desenvolvimento, mas para tudo. Se você estiver fazendo ali um workflow agêntico ali, uma automação agêntica dentro do Antigravity, você precisa dar essas instruções ali iniciais, isso geralmente vai ficar dentro de um desses arquivos MD aqui. E aí é muito simples para poder você utilizar isso. Você tem aqui na seção 1, que é quando você começa a falar com esse cara, não tem nenhuma regra de aprendizado aqui desses caras. Na seção 5, você já imputou 10 regras novas, que foram erros do agente ou que foram um output ali, algo que que você não gostou do resultado. E na seção 20, cara, ele já vai ter quase zero erros, porque você já vai ter colocado várias coisas ali dentro desses arquivos do Cloud MD, Agents MD, Gemini MD, que esses caras eles vão começar a errar cada vez menos e menos e menos. Muito pouca gente usa essa parte do self-modifying ali, talvez porque não teve a instrução, porque é até relativamente simples de você fazer isso. Como que funciona esses arquivos? Um cloud.md, por exemplo, você coloca lá dentro do arquivo uma instrução, a forma de execução e depois o aprendizado. E simplesmente joga isso de volta dentro desses arquivos para ele entender como que é o próximo output. Então ele vai ter ali uma seção de regras aprendidas. Então o arquivo ele tem uma seção de meta-instruções no topo e uma seção de regras aprendidas que cresce. E aí, cara, exemplificando melhor para vocês aqui, eu até deixei um exemplo aqui para a gente poder dar uma olhada. Aqui primeiro, ele tem aqui as instruções aqui de entrada, enfim, o padrão que vocês já fazem aqui, né? Você é um agente, faz isso, etc e tal. Aqui temos aqui as informações de como que ele tem que adicionar essas regras aqui, a manutenção, etc. O contexto do projeto, aí aqui, cara, é a stack do projeto, como funciona, o que que é o definition of done aqui, o que que você precisa para finalizar tudo isso aqui. Beleza. E aqui nós vamos para as regras aprendidas. Então você vê que aqui, ó, tem datas, ó, 10/6, 10/6, 12/6, 14/6. São regras que, ó, correção do usuário, nunca use Dark Mode como padrão de interfaces. Erro detectado. Sempre use user server em server actions do Next.js, porque sem isso o código não expõe uma lógica sensível. Correção do usuário. Nunca crie tabelas do Supabase sem RLS habilitado. Cara, isso são
correções que você vai fazendo e a partir do momento que você deu a instrução para ele criar essas regras aqui dentro do seu cloud.md, o seu agente ele vai aprendendo, né? Então ele vai se corrigindo e vai aprendendo e toda vez que você der um novo comando para ele vai ler todas essas regras aqui e ele não vai repetir mais esse erro. Então quando você tiver no nível muito avançado de sessões no seu projeto, esses erros aqui eles vão desaparecer. Você vai conseguir trabalhar muito mais liso, sem ficar naquela repetição de sempre os mesmos erros novamente. Isso você poderia resolver com as rules aqui, que, cara, eu já fiz um vídeo sobre rules, sobre skills, sobre workflows, só que na grande maioria das vezes você ainda não sabe o que colocar o certo nas rules, a não ser algo que seja realmente padrão, algo padronizado. Cara, meus projetos já são assim por padrão, eu já gosto assim, então você coloca isso nas rules. Mas no decorrer do tempo que você está usando essas plataformas aqui, vão aparecendo erros que você não tinha pensado no começo em colocar como uma rule, e o agente ele vai incluindo aqui dentro de forma automática. Isso fica muito mais fácil para vocês. Beleza? E aí as instruções ficariam mais ou menos assim, ó. Tô falando de um modo bem grosseiro aqui para vocês, antes de qualquer tarefa, leia esse arquivo inteiro. Esse arquivo contém um conjunto de regras que melhora com o tempo. Quando o usuário corrigir você, adiciona uma nova regra. Aí você dá o exemplo, formato, categoria da regra. Sempre barra nunca faça X porque Y. Quando adicionar correção explícita, rejeição de abordagem ou bug por suposição errada ou preferência declarada do usuário. Ou seja, você aqui essa regra é a regra muito simples que você vai aplicar e o seu Cloud MD ali, o seu Gemini MD, o seu Agents MD, se você usa o Codex, vai sempre crescer e você está dando uma forma desses agentes dentro da sua IDE para poder aprender e melhorar de acordo com o desenrolar do seu projeto. Show de bola? Beleza. O próximo passo aqui, cara, são as skills que eu também já falei amplamente, vou deixar os vídeos aqui de acordo com o que eu vou falando, mas aqui a gente vai falar de uma maneira mais geral, né? O Agent Skills, né, que a gente fala aqui que é o SOAPs para agentes, né? O Standard Operation Procedure, procedimento operacional padrão. Então, cara, o SOAPs por agents, eles transformam a variância em um caminho repetível. Skills nada mais são do que habilidades que você vai dando para o seu agente e ele vai sempre utilizar aquela mesma habilidade sempre que ele achar que é necessário. Então, uma habilidade de code review, uma habilidade de proposta, uma habilidade de scrape de dados em algum site específico, você vai dar as instruções exatamente de quais informações ele tem que raspar isso de determinados sites, um outreach. Então, o Standard Operation Procedure, basicamente você tem um nome, uma descrição da sua skill, e tem instruções detalhadas de como executar o workflow passo a passo. Tem os templates de exemplo quando aplicável. Então, o agente ele vai sempre ler esse cara aqui, ó, nome e descrição, e ele vai se decidir se ele vai utilizar a skill ou não, a não ser que você dê um comando muito específico para que ele execute aquela skill. E aí a skill é uma feature muito boa de usar, mas eu vejo que muita gente perde muito tempo procurando várias skills, e eu vou precisar de uma skill X e procura na internet e acaba perdendo muito tempo com isso, sendo que projetos complexos ali, você vai precisar de 2 ou 3 skills no máximo por projeto, a não ser que você esteja construindo algo que seja realmente um monstro ali, você não vai precisar de muitas skills. Então, cara, não perca muito tempo, vai no básico que você vai conseguir desenrolar, beleza? Hoje o Cloud também lançou aqui o Skill Creator, que é algo bem legal, eu já até falei um pouco no vídeo passado, mas vou só reforçar aqui com vocês, que é uma ferramenta que ajuda a criar e testar e otimizar skills usando ali uns evaluations ali, né? Usando umas avaliações estruturadas. Então você consegue ficar fazendo teste A/B para medir se a skill é boa ou não e melhorar o resultado. Isso veio direto ali, criado diretamente com o Cloud Code, mas eles criaram de uma forma que vai funcionar em qualquer uma dessas plataformas que vocês estão utilizando aí. E o mais interessante dessas skills é que elas podem rodar em contexto separado. Você consegue ali fazer um fork no front matter sem poluir o contexto da conversa principal. O que significa isso? Significa que o momento que você está utilizando aquela skill, o agente que chamou aquela skill ali, que precisou utilizar essa skill, ele vai para uma janela de contexto separado e ele vai enviar apenas o necessário para aquela skill seja executada. Então, todo aquele histórico de conversa e memória e prompt não entra na utilização dessa skill. E isso ajuda muito ali na engenharia de contexto para você economizar os seus limites.
Você também consegue utilizar hooks dentro do front matter, já falei sobre hooks aqui, e você também consegue utilizar comandos dentro da skill. Você abre o seu terminal aí, você já naturalmente executa alguns comandos dentro do seu terminal. Agora, com esse skill creator, você consegue dar comandos dentro da própria skill e só o output desse comando que vai ser inserido ali no conteúdo para o cloud ali ou para o seu agente que está fazendo. Só a saída desse comando vai entrar como dado real naquele prompt dentro da skill. Então, cara, hoje tem diversos diretórios aí de skills de parceiros, né, marketplaces, a gestão aqui organizacional é muito interessante, porque se você está trabalhando com isso dentro da sua empresa, as skills que você cria aí que para os seus agentes de IA e que você conecta, você também pode utilizar ela de forma centralizada para o seu time também utilizar as skills que você está utilizando dentro dos seus agentes. E o padrão que eles criaram aqui, graças a Deus, foi um padrão aberto, que é o Agent Skills. Então, cara, qualquer plataforma ali de IA vai funcionar legal, não é só para o Cloud Code, apesar de ser a Anthropic que liberou isso aqui, beleza? Show! E o próximo passo aqui que vocês têm que ter o domínio é orquestração, né? Que em vez de um único agente fazer tudo, você designa um agente como gerente, né, o orquestrador, que recebe tarefa e delega subtarefas para agentes especializados. Então, quem usa muito o Cloud Code aí sabe que o Cloud SDK, por exemplo, você consegue colocar vários agentes ali com vários prompts diferentes, né? O agente do front-end, o agente do back-end, o agente que faz scrape de dados, o agente que só trabalha o banco de dados ali, o agente que faz um workflow ali de geração de leads. Então, você tem vários agentes e o agente que você conversa, que é o front ali, que é você e o agente, ele é apenas um orquestrador. E esse cara, ele tem que ter instruções específicas para saber ali qual subagent ele vai executar e qual a query, né, qual a informação que ele vai passar para o subagent, porque ele não vai simplesmente passar a sua conversa inteira do que você está conversando com ele para o subagent se virar. Ele precisa entender primeiro o que você precisa e aí ele vai dar um comando para o subagent baseado no que ele entendeu. Então isso fica muito claro, até no Smith a gente implementou isso de uma maneira bem legal, já mostrei isso aqui algumas vezes. O Smith é um sistema que é liberado aqui da comunidade, você pode entrar, você pode fazer o download desse sistema e você pode tocar, e é um sistema que você pode seguir o jogo aqui e customizar a partir das suas demandas. E aqui a gente já tem essa feature de subagents, né? Esse cara aqui, que é o agente Jonas aqui, ele faz muito pouca coisa. Ele não é um cara que ele vai ter uma base reg gigantesca, ele não vai ter um sistema de MCPs aqui conectado a ele, porque ele tem esses subagents, ele já tem que cuidar de todos esses caras. Então, quando ele precisa aqui chamar alguém para fazer uma busca e uma pesquisa profunda na internet, ele vai chamar esse cara aqui. Se ele precisar de uma informação que está na base de conhecimento de um outro subagente, ele vai chamar esse cara. E esse cara vai dar a resposta para ele e ele vai dar a resposta para o usuário. Da mesma forma, em outros sistemas, dando um outro exemplo para vocês, esse aqui é um sistema que faz auditoria de qualidade de códigos, né? Não só de qualidade, de segurança, enfim. Se você passa ali, você puxa a capivara do sistema. E aqui a gente trabalha também no modelo de multi-agentes. Então aqui primeiro o gestor ali, ele faz o mapeamento de todos os arquivos do seu código e aí esses caras aqui, eles trabalham. Esse cara aqui é um agente, ele só faz a auditoria de autenticação e acesso, esse carinha aqui ele faz a parte de segurança, esse carinha aqui ele olha a qualidade do código e esse aqui ele olha duplicação de código, lógica incorreta, esse tipo de coisa e depois a gente joga para outros agentes aqui, ó, que vão fazer a consolidação de tudo que foi dos findings, né, do que esses agentes encontraram de segurança e montam um relatório aqui, enfim, do que tem que fazer para poder resolver, enfim, é um sistema que a gente está testando aqui também dentro da comunidade, ainda é algo que ainda não está pronto para produção, mas entendam que esses caras, eles estão trabalhando juntos, um orquestrador está distribuindo ali o código para os outros agentes que são especialistas em cada área, aqui no caso de autenticação, segurança, qualidade de código, etc. E cada um desses caras só trabalha focado naquilo ali. Cada um desses subagents tem um prompt específico e eles trabalham dessa forma. E aqui eles ainda trabalham num sistema de looping que geralmente ele vai receber aqui primeiro mais ou menos 25 arquivos e se ele não ficar satisfeito, ele vai pedir mais arquivos.
Então ele vem aqui, cara, recebi esses 25, analisei, mas preciso ver mais 3 arquivos. Isso é o loop. Eu estou indo, pedi mais arquivos, voltei, analisei, me manda mais esses 2 arquivos aqui. E o agente aqui, o orquestrador, vai enviando esses arquivos de acordo com o que eles vão pedindo. Por que, que eu não envio todos os arquivos para todo mundo? Porque senão vai estourar o contexto e um sistema desse vai ficar caríssimo. Então, por isso que você tem que saber trabalhar, porque não é só jogar todas as informações do mundo dentro do contexto do agente, que o resultado, o output disso aí não vai ser bom. Show de bola? Beleza. Então, reforçando aqui para vocês, nós temos aqui um Cloud, o Opus aqui, que é o cara que analisa, divide em subtarefas, delega cada tarefa para o modelo mais adequado, coleta os resultados, valida e integra. Então, ele chama aqui o Gemini aqui, chama aqui o Sonnet para fazer uma parte do back-end, chama aqui o outro agente do Opus só para poder fazer o teste, e aqui você consegue fazer isso aqui funcionar de uma forma muito melhor do que se toda a responsabilidade estivesse em cima desse cara aqui, ó. Então, quando que você usa isso aqui? É quando o projeto ele é grande o suficiente para justificar a complexidade. Cada percentual de qualidade importa. Aí, por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que quer usar subagentes aqui, coloca lá aquele tanto de subagente ali para fazer um monte de tarefa, sendo que esse cara aqui sozinho conseguiria fazer tudo. Então, cara, pense bem, se você precisa mesmo utilizar esses subagents, se o seu agente principal ali ele já não dá conta do recado inteiro. Então, é importante você entender quais as regras que você precisa saber para que você realmente precise de um subagent, porque aumenta a latência, pode aumentar o consumo ali de tokens, né, vai gastar um pouco mais. Obviamente o resultado vai ser melhor, mas você tem que ter essa engenharia de contexto, porque o mundo da inteligência artificial aqui, ele gira em torno de tokens. E você saber utilizar esses tokens de maneira inteligente é o que vai fazer diferença ali para os seus agentes de IA, para não ficar algo impagável, beleza? E aqui outras técnicas avançadas, que é o consenso entre LLMs, né? Eu já falei muito aqui disso no canal, até como eu debugo problemas aqui entre os desenvolvimentos, que cara, você pega um problema, você envia para um LLM, para o Gemini, para o ChatGPT, e eles te retornam com uma solução. Você pega aquela solução e imputa o problema e a solução do Gemini lá no GPT, e pede para ele criticar se ele vai discordar ou não, e você volta. Então você está usando esses cérebros que você tem aí da sua assinatura para poder investigar o mais a fundo possível. Isso é muito importante para que você realmente não tenha ali uma primeira resposta genérica e já automaticamente encare aquilo ali como realidade, beleza? É importante que vocês entendam isso, que parece que mas isso aqui você vai estar só explodindo os tokens aqui. Mas isso é muito utilizado, principalmente para outros casos de uso que não seja apenas desenvolvimento, que não seja apenas para criação de agentes de IA, mas que é a nível de negócio. Se você tem um caso ali, um case dentro da sua empresa, de uma análise financeira, e você precisa que os seus agentes observem os dados e deem uma solução, você talvez não precise olhar sempre a primeira solução, que é o que a gente chama aqui de Agent Chat Rooms, né? Você cria agentes diferentes com diferentes personalidades. Então você usa ali um cara que é o cara que é um system thinker, que é um cara que pensa na arquitetura e consequências ao longo prazo. Você usa um agente ali que tem um prompt pragmatista, né? Foca no que é prático e executável agora. Tem o cara aqui, o Edge Case Finder, que ele procura falhas e exceções. Tem aqui o User Advocate, que é aquele que defende a perspectiva do usuário final. E tem o contrário ali, que é o cara que desafia todas as premissas do grupo. E você coloca todos esses caras aqui para te dar visões diferentes do que você quer. Isso, cara, é muito poderoso você utilizar em diversos casos de uso para que você chegue na melhor solução possível. Porque você está vendo ali vários agentes diferentes trabalhando para você com pontos de vista diferentes para que você chegue no seu objetivo de uma maneira mais rápida, clara e melhor, utilizando modelos muito inteligentes. Beleza? Então aqui, ó, deixei um exemplo, ó, empresas de vendas de 2025 mostram que times comerciais usando o consenso estocástico para geração de estratégias de abordagem tiveram aumento de 21% na taxa de conversão. O ganho vem da diversidade das abordagens testadas em paralelo, não de uma única ou melhor resposta. Ou seja, você usa várias opiniões diferentes de agentes com prompts diferentes para poder te ajudar a atingir determinado objetivo.
Beleza? Tem outras formas de aprendizado aqui de técnicas avançadas que é, cara, o Gemini ele pode assistir vídeos ali no YouTube, extrai ali os passos detalhados, o Claude executa isso aqui via browser. Então, cara, os agentes eles hoje conseguem aprender até por vídeo. Então, se você jogar esse vídeo aqui e mandar lá pro Gemini, ele vai te dar um resumo total ali desse vídeo, como funciona, o que, que eu tô falando, como que isso vai ser melhor para o contexto da sua empresa ou não, como que você pode aplicar isso. Então, se você já tem um agente que ele está treinado com as informações da sua empresa, com as informações do seu trabalho, com o que você executa, se você joga um vídeo no YouTube com alguém te passando alguma técnica diferente, manda as informações desse vídeo para o seu agente, e o seu agente ele vai te dar uma perspectiva melhor do que aquele vídeo foi falado, das regras que foi aprendido e como que ele pode aplicar isso dentro do seu negócio. Beleza? E aqui o Verification Loops, que é algo bem interessante que eu vou passar para vocês também, que é quando você utiliza aqui um agente, que no caso aqui é o agente implementador, vamos colocar que é o implementador. Esse cara aqui, ele faz o trabalho, escreve um código, monta um relatório, faz uma análise para você de mídias, etc. Aqui nós vamos colocar um agente revisor, que ele vai receber aqui o contexto limpo, ele não vai receber todo o raciocínio que esse cara aqui teve para poder chegar naquele output. Então, aqui você recebe só o output desse agente revisor e ele vai ter um contexto muito mais limpo para ele poder fazer uma análise. Então ele vai analisar sem viés, objetivamente, sem todo o contexto, sem a sujeira do contexto que foi discutido com o agente que implementou. Isso vai conseguir com que ele critique o resultado e se tiver outros erros, ele vai mandar para um outro agente, que é o agente ali que vamos falar que é o resolvedor de problemas. Ele vai resolver o problema que o agente revisor pegou, ele vai ter apenas o contexto daquele problema específico para ele poder corrigir. Isso que a gente chama aqui de verification loops, loops de verificação que você faz, você pode utilizar isso em diversos casos de uso, quanto para código, para desenvolvimento, quanto para os seus workflows, com as suas automações aí, usando agentes de IA, no Antigravity, etc. Você sempre pode utilizar um fluxo desse aqui para poder melhorar o contexto e melhorar a resposta, melhorar o output de que você está desenvolvendo. Se você está desenvolvendo agentes de IA, isso aqui é algo interessante de você implementar nos seus fluxos aí, independente de qual nicho que você esteja trabalhando esses agentes de IA. Beleza? E aqui uma outra estratégia também é o Prompt Contracts e Reverse Prompting, que a gente chama. Cara, o Prompt Contract, se você já teve qualquer aula aí de engenharia de prompts, basicamente você precisa definir o objetivo do seu prompt, quais são as restrições, o formato e a falha. Beleza, isso aqui já é de autoconhecimento para todo mundo. Agora, o Reverse Prompting é quando você utiliza uma estratégia e você pede para o agente te perguntar antes de você dar o comando. Então, você vai diretamente explicar para ele com bastante detalhe o que você gostaria de desenvolver, o que você quer, se é um workflow, se é um desenvolvimento de uma plataforma, se você está desenvolvendo um outro agente de IA ou um ecossistema dentro da sua empresa, você vai definir esse objetivo e você vai pedir para o agente te fazer algumas perguntas. Então, se você pede assim, eu quero construir aqui um site bonito para a minha agência de IA, o agente ele vai te perguntar qual que é o objetivo principal desse site. Qual que ele é single page ou ele é multi-page? Qual que é a vibe? Vai ser minimalista? Vai ser algo mais expressivo? Qual que é a copy que você gostaria que aparecesse nesse site? Você gostaria que eu pesquisasse? Então o agente ele vai te fazendo diversas perguntas e você vai respondendo e isso vai gerando o próprio input do prompt que você vai precisar gerar para ele. E na grande maioria das vezes ele vai saber te fazer a maioria das perguntas corretas. Isso vai até te dar insights de coisas que você nem tinha pensado no momento que você estiver utilizando esses agentes de IA. E utilizando essa estratégia aqui, a taxa de one shot, né, que é aquele primeiro prompt que você dá para iniciar qualquer projeto que você esteja fazendo, ela sobe drasticamente, porque você já deu muito contexto e muita informação de maneira correta para os seus agentes. E por fim aqui, nós vamos falar aqui de contexto e custos, né? Então, cara, hoje o que a gente sabe é que quanto maior for o contexto, quanto mais você conversar com o seu agente aqui, ó, essa parte, você trabalhar isso aqui, quanto maior for essa conversa, mais o agente vai ter inputs de dados e de informações dentro dele, menor vai ser o nível de assertividade.
Então é importante que você tenha essa noção. Eu também já falei de vários vídeos aqui sobre engenharia de contexto, mas se você tem aqui um contexto de 10.000 tokens, a qualidade é 100%. Se você já está beirando 100.000 tokens naquele mesmo contexto, a qualidade vai cair ali já para 70% de qualidade. Então, cara, isso já diminui 30%. Se você está num contexto tão grande que está batendo 200.000 tokens, a qualidade da assertividade desse cara, de ele cumprir a tarefa e entregar o que você precisa, ela já cai para mais da metade. Então, pense que isso aqui é algo que tem que ter na cabeça de vocês. Quando você está construindo um agente de IA, a primeira coisa que você tem que pensar é como que eu vou fazer a gestão desse contexto, como que eu vou fazer a gestão da memória, das conversas anteriores, da ação que ele está tendo, porque se você tem um agente aqui e esse agente ele tem diversas tools aqui, cada tool dessa que ele utilizar, isso vai encher o contexto da conversa. Mesmo que você não veja no chat, ele utilizou uma tool lá de web search e essa tool ali retornou várias informações. Isso fica ali naquele contexto dele, para que na próxima vez que você chamar e fazer uma próxima pergunta, o output dessas tools aqui vão tudo voltar lá pro agente. E isso você tem que tratar isso, né? Aqui no caso do Smith, o Smith ele tem sistema de memória, ele tem MCPs, ele tem aqui HTTP tools que você pode chamar externo, tem o sistema de UCP e-commerce. Então, assim, tem os especialistas, tudo isso aqui vão sendo inseridos ali no contexto do agente que você tem que trabalhar isso. Então, por exemplo, se eu chamo uma tool ali que ela me deu um resultado e o agente deu a resposta, será que faz sentido na próxima pergunta eu enviar todas as informações dessa tool, o que eu chamei, o que eu tive de resposta, na próxima iteração? Talvez não seja. E aí você tem que limpar isso do contexto. Então você tem que trabalhar isso. O seu agente com pouquíssimas interações já vai estar batendo 200.000 tokens e a qualidade vai estar desse nível aqui. E aí como é que quando seus agentes começam ali a alucinar, começam a não dar o resultado esperado, é por causa disso aqui que vocês não cuidaram. Beleza? Então, cara, um exemplo básico aqui, ó, se você está usando aqui um System Prompt de 2.000 a 5.000 tokens, aí temos ali o Cloud MD, que eu dei o exemplo lá, mais 5.000 tokens, aí temos aqui arquivos de memória, mais 3.000 tokens, aí skills que ele utilizou, mais 2.000, MCPs, mais 4.000. Só isso aqui você já vê que ele já bate uma quantidade muito grande de tokens, mais a mensagem e mais o que ele vai utilizar. Então isso aqui hoje é o problema principal que você tem que sempre que se preocupar, que é algo que, por exemplo, inviabilizou ferramentas como o OpenClaw, que foi lançado no mercado, fez muito sucesso, mas quando você vai colocar sua chave de API lá, você vê que você gasta $10 em um piscar de olhos, porque isso aqui não está bem feito. É muito consumo de tokens. O agente, ele talvez não alucina tanto, mas é um problema sério que vocês vão ter que resolver. Beleza? Então aqui você usa uma técnica de iceberg, que em vez de carregar tudo no contexto, o agente tem ferramentas de leitura, de grep, de glob, que ele busca na web, para acessar a informação apenas quando ele precisar. E aí ele sabe que os arquivos existem, sabe os nomes, mas ele só carrega o conteúdo específico quando necessário, que é uma estratégia que o Cloud Code usa isso, o SDK do Cloud Code usa isso. Ele tem todas aquelas informações, ele pode pesquisar em todos os arquivos do seu computador, mas ele só usa isso quando extremamente necessário e, obviamente, ele limpa isso do contexto nas próximas interações, salvando uma pequena parte da memória. Então, você tira fora ali codebase inteiro, conteúdo dos arquivos, dados da web, histórico de Git, skills completas, isso tudo fica fora, ele acessa só quando ele precisar. Isso aqui é algo que você tem que estar sempre olhando para isso. Vou deixar essa aula de engenharia de contexto aqui para vocês entenderem até como funciona no sistema do Smith. É algo que você tem que ficar sempre melhorando e resolvendo e otimizando, porque é a base de tudo, porque senão seu agente aí ele vai gastar $3.000 por mês ali com facilidade para não fazer muita coisa. Beleza? E aqui, idealmente, a gente tem uma regra aqui, cara, de 60, 30, 10, né, cara? Os modelos mais baratos ali, você coloca ele mais no topo, né? O Haiku, Flash, e os modelos médios aqui você gasta 30% dos seus custos, o Sonnet e o GPT-4, e 10% ali de operações que se você realmente precisa de um modelo muito forte, você vai usar ali o Opus, o GPC 5.4, enfim, você vai fazer mais ou menos essa distribuição fora o trabalho de engenharia de contexto que você vai precisar fazer.
Beleza? Então, quando você fala de engenharia de agentes de IA, parece muito óbvio o que eu falei aqui, mas na grande maioria das vezes, 90% das pessoas que estão desenvolvendo esses agentes não pensam nisso e não trabalham esse tipo de estratégia. Hoje a tecnologia está muito avançada, com loop, com sub-agents. Você tem um SDK do Cloud Code aberto, em código aberto, para você poder utilizar dentro dos seus sistemas. Isso faz total sentido se na hora que você vai criar os seus agentes, você saber quando utiliza um subagent, quando utiliza uma skill, quando você deve utilizar a estratégia de reg Y ou a estratégia de reg X. É importante que você sempre trabalhe todos esses conceitos para que quando você for construir os seus agentes de IA, você consiga construir eles num nível avançado. Beleza? O link da comunidade vai estar na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre IA e aplicações e agentes de IA, você será muito bem-vindo. Venha contribuir com a gente e nós também vamos contribuir com vocês. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.